Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje com uma atualização do nosso amigo e colega Benoit Paré, ex-observador da OSCE nos dois lados da frente de combate na Ucrânia. Benoit, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Pascal. Estou feliz por estar aqui. Fico feliz em tê-lo aqui novamente, porque você publicou um segundo livro. Seu primeiro livro, é claro, é o que vemos à sua esquerda, O que eu vi na Ucrânia, em que você relata seu período como observador da OSCE. Você teve de trabalhar em várias funções, registrando todas as explosões e assim por diante, além das violações do cessar-fogo, que eram evidentes, na época, na região de Donbass. E agora você lançou um livro chamado Ucrânia, a Grande Manipulação. À sua direita, atrás de você, em francês. Mas ele também foi publicado em inglês, A Grande Manipulação. Benoit, conte-nos um pouco sobre ele. Por que você escreveu um segundo livro? E qual é o foco de A Grande Manipulação? Sim, obrigada por essa apresentação. De fato, depois que terminou meu contrato com a OSCE, no fim de maio de 2022, tive a oportunidade de trabalhar como jornalista, oficialmente contratada por uma mídia online francesa chamada France Soir. O France Soir já foi um grande jornal nos anos 50 e 60, mas com o tempo acabou se transformando apenas em um site. Mas sabe, o nome é bastante conhecido na França. Então, quando comecei a trabalhar para esse jornal online, usei um pseudônimo, porque eu ainda não estava disposta a falar abertamente. Eu ainda não tinha tomado a decisão de realmente encerrar qualquer atividade ligada à minha vida anterior, trabalhando para governos, basicamente, ou para organizações internacionais. Propus ao meu novo chefe fazer uma série de matérias sobre as alegações de crimes de guerra cometidos pelas forças russas na Ucrânia, desde o início do que os russos chamam de Operação Militar Especial e o Ocidente chama de invasão da Ucrânia. Trabalhei nisso bem rápido durante o verão. E naquele momento, eu queria me concentrar em uma série de acontecimentos, começando pelo bombardeio da maternidade em Mariupol, sabe, que ocorreu em 9 de março de 2022. E então tivemos o bombardeio do teatro em Mariupol, cerca de uma semana. E além disso, tivemos aquele grande acontecimento. Os eventos de Bucha, o chamado Massacre de Bucha, que foi um ponto de virada na guerra, nessa nova guerra na Ucrânia. Porque sabemos que a partir daí, as negociações que estavam sendo realizadas em Istambul basicamente pararam. Vou voltar a isso. E paralelamente, havia outro tema muito quente. As acusações de estupros em massa cometidos por tropas russas na Ucrânia. Isso correu de certa forma em paralelo à narrativa de Bucha e durou meses. E muito perto do evento de Bucha, houve outro acontecimento dramático, que mais ou menos já foi esquecido, porque estranhamente desde então se falou pouco sobre ele. Foi o bombardeio da estação ferroviária de Kramatorsk, que ocorreu em 8 de abril de 2022. E por último, para concluir a sequência, eu me concentrei nas chamadas valas comuns em Izium, que ocorreram um pouco mais tarde, em setembro de 2022. Esses 6 artigos que escrevi são, na minha opinião, a parte mais importante do meu livro, porque basicamente eles construíram a narrativa do ódio contra a Rússia, que foi fundamental para convencer públicos do mundo todo, especialmente no Ocidente, de que a Rússia era um país bárbaro, culpado por uma série de crimes de guerra e com o qual não se podia negociar moralmente, certo? Então, isso foi construído de uma forma, a narrativa foi construída de uma forma, para impedir qualquer vontade de negociar e encerrar o conflito. Essa é a minha conclusão. E além desses 6 artigos sobre essas alegações de crimes de guerra, também publiquei no dia a dia outros artigos sobre os acontecimentos que se desenrolavam na Ucrânia naqueles dias. Alguns deles, muita gente esqueceu, até eu mesmo.
E, quando li todos esses artigos para o livro, percebi, é verdade, isso e aquilo também aconteceram. Eu tinha me esquecido disso. E a cada vez havia diferentes histórias sobre a guerra na Ucrânia ganhando as manchetes. Você percebe que há sempre a mesma fórmula em ação. Assim que algo acontece, surgem acusações maximalistas contra os russos, sistematicamente, sem que nenhuma investigação seja feita. E quando você começa a investigar o assunto, percebe que, bem, não é exatamente como a imprensa ocidental ou ucraniana descreve. Você sistematicamente descobre que há mais coisas envolvidas, cuidadosamente ocultadas do público. Então, eu fazia sistematicamente esse trabalho de apresentar, resumir a visão ocidental sobre cada acontecimento e depois tentar descobrir qual era o ponto de vista russo sobre os mesmos fatos. E para isso, era preciso vasculhar as redes sociais, geralmente o Telegram ou o Twitter, naquela época, porque na maioria dos casos, o ponto de vista russo era, digamos, ignorado, certo? Então você tinha que procurar por ele. E eu pensava, isso é um trabalho básico de jornalista ou pesquisador. Quando alguma coisa acontece, você precisa apresentar diferentes versões dos fatos, porque sabe que em tempos de guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. A verdade é a primeira vítima de todo conflito, e eu trabalho nessa área há tempo suficiente para saber o quanto isso é verdade. Descobri essa realidade quando era, por assim dizer, um jovem observador na Bósnia-Herzegovina, logo depois da Guerra Civil de lá. Na verdade, éramos mais do que observadores quando eu trabalhava lá. Éramos, por assim dizer, atores. Mas sim, eu conheço essa realidade. Conheço essa realidade há 30 anos. E essa realidade foi levada à sua lógica extrema no caso da guerra na Ucrânia. Isso fica muito óbvio para mim quando você começa a investigar informações sobre ela. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. And last but not least, I also published, E por último, mas não menos importante, eu também publiquei pelo menos um artigo, que foi um dos mais importantes que já escrevi. Chamava-se Como a Ucrânia se tornou um peão americano. Era uma referência a este famoso livro de Zbigniew Brzezinski, O Grande Tabuleiro de Xadrez, que ele escreveu em 1997. E quando você lê esse livro, entende de fato a lógica, a justificativa do Estado Profundo americano e os objetivos de longo prazo que eles tinham desde os anos 90. Impedir o ressurgimento de qualquer potência rival. E sabe, depois da queda da União Soviética, eles achavam que os Estados Unidos estavam numa posição de hegemonia sem rival. E a prioridade dos pensadores estratégicos era garantir que continuasse assim, que eles não tivessem de enfrentar, em algum momento, uma retomada, um renascimento da hegemonia russa. Então tinham de eliminar isso antes que pudesse acontecer. E Brzezinski explicou que a melhor maneira de fazer isso, na visão dele, era separar a Ucrânia da Rússia. Esse era o plano. E tudo que os governos dos Estados Unidos fizeram dali em diante, tanto sob os republicanos quanto sob os democratas, é a mesma coisa. É sempre a mesma lógica. Basicamente, é o partido único levando adiante a própria agenda, independentemente de quem esteja no poder. Então, durante a Revolução Laranja, por exemplo, em 2004, era o governo Bush. Mas o objetivo era, na verdade, controlar a Ucrânia. The goal was to actually control Ukraine. So they supported as much as they could. Então, eles apoiaram o máximo que puderam o candidato pró-ocidente deles, Yushchenko, naquela época, cuja esposa era, na verdade, uma diplomata dos Estados Unidos. Incrível, não é? Então, eles tinham os meios para controlar o que estava acontecendo na Ucrânia por meio da esposa do presidente. Isso era tão óbvio. Ela tinha trabalhado para o governo dos Estados Unidos a vida toda. E algumas pessoas até suspeitam que ela tenha trabalhado para a CIA. Enfim, esse foi um dos episódios. E depois houve a Maidan, claro, como sabemos. E há uma personagem que você vê o tempo todo durante aqueles anos, Victoria Nuland.
ela na verdade trabalhou no governo Bush, depois no governo Obama e em seguida no governo Biden. E ela era a figura-chave, na verdade, a principal pessoa em todos os governos dos Estados Unidos para definir a política americana em relação à Ucrânia. E sabe, ela é casada com Robert Kagan, que é um neoconservador famoso. Ela tem uma ideologia extremista e basicamente promovia essa agenda o máximo que podia. E foi muito bem sucedida nisso, aliás. Então eu explicava todo esse histórico, todo o pano de fundo da guerra, neste artigo. Como a Ucrânia se tornou um peão dos Estados Unidos. De certa forma, eu tentava me concentrar nas notícias do dia a dia que vinham da linha de frente, mostrando quanta manipulação havia. E ao mesmo tempo, eu lembrava por que eles fazem isso. Eles fazem isso porque têm objetivos estratégicos, que são enfraquecer a Rússia e separá-la da Ucrânia. E além disso, o objetivo era impedir qualquer aproximação entre a Rússia e a Alemanha, ou entre a Rússia e a União Europeia, porque sabiam que a cooperação entre os dois poderia ser uma ameaça para os Estados Unidos e a Alemanha. Então isso precisava ser impedido a qualquer custo. Assim, a lógica de separar a Ucrânia da Rússia acabou sendo também uma lógica de separar a União Europeia da Rússia. E isso é muito evidente, especialmente quando se pensa no gasoduto Nord Stream. Afinal, não só Obama, mas também o presidente Trump, durante seu primeiro mandato, disseram que era um objetivo estratégico garantir que esse gasoduto nunca entrasse em funcionamento. E eles conseguiram atingir esse objetivo. E ao mesmo tempo, voltando à manipulação, conseguiram espalhar na mídia tradicional a mensagem de que na verdade foram os russos que fizeram isso. O que é, sabe, incrível. E mostra que eles não tinham medo de inventar narrativas. Temos um ditado em francês: quanto maior a mentira, mais as pessoas vão acreditar nela. Parece contraintuitivo, mas a realidade mostra que isso funciona. Eu até tive um ex-colega alemão, que eu achava ser um homem inteligente, trabalhando comigo no Donbass. E quando discutimos uma vez a questão do Nord Stream, ele realmente acreditava que foram os russos que fizeram isso. E eu disse, bem, como você pode acreditar nisso? E ele disse, você não ouviu falar da primeira investigação do Seymour? E ele nunca tinha ouvido falar disso. Não sabia quem era Seymour Hersh. Não sabia que ele tinha publicado esse artigo no Substack, que basicamente apresentava um cenário muito mais convincente para explicar o que tinha acontecido. Basicamente, que aquilo tinha sido uma operação secreta organizada pela CIA. E ele nunca tinha ouvido falar disso. E no fim, ele disse, bom, sabe de uma coisa? Não importa, porque não deveríamos comprar gás da Rússia. Ponto. E então eu percebi que havia outra coisa da qual ele estava convencido, a de que os russos eram bárbaros. E isso remete ao que eu estava falando no começo da minha intervenção aqui. Todas essas acusações de crimes de guerra contra os russos tiveram um impacto imenso nas pessoas. Ele convenceu até pessoas inteligentes, que deveriam saber mais, de que os russos eram tão bárbaros que deveria ser impossível para os europeus sequer negociar com eles, mesmo que isso acabasse levando ao suicídio econômico da Europa. Porque neste momento, a Europa ainda compra principalmente gás da Rússia. Apesar de, você sabe, da narrativa e das declarações de que a Rússia é má e de que não deveríamos negociar com ela. Mas a economia europeia ainda precisa do gás russo. Então, sabe, nos bastidores, quer dizer, não sob os holofotes, isso continua. Mas de acordo com as sanções da União Europeia, deveríamos parar até o ano que vem, eu acho. Até o ano que vem, as regulamentações da União Europeia devem tornar impossível que a União Europeia compre gás russo. Então, até lá, se isso não mudar, nós realmente sentiríamos o impacto total da política suicida da Europa. E mais uma vez, eles conseguiram convencer o público de que esse sacrifício era necessário, de que não tinham escolha, por uma perspectiva moral que foi fabricada com mentiras e manipulações.
Agora, voltando a esses eventos, que basicamente ajudaram a construir essa narrativa, tudo começou, como eu disse, com a maternidade de Mariupol. A questão é que, como trabalhei em Mariupol por 2 anos e 4 meses, conheço bem a cidade. Então pude reunir algumas informações, parte delas disponível na mídia tradicional na época. E havia 2 elementos importantes na história da maternidade. Um deles era o depoimento de uma mulher de Donbas, que tinha sido fotografada por um jornalista ucraniano da Associated Press. E sabe, você vê o rosto dela com um pouco de sangue e o cabelo um pouco bagunçado. E atrás dela, você vê destruição. E ela se tornou o rosto da barbárie russa contra a população civil de Donbas. A foto dela foi usada no mundo todo pela imprensa ocidental para mostrar o quão bárbaros os russos eram. E essa mulher, na verdade, mais tarde explicou basicamente que a maternidade onde ela tinha acabado de dar à luz estava parcialmente ocupada por forças ucranianas. O que sabe, quando você conhece o direito humanitário, como eu conhecia, porque fui treinada sobre isso quando fui enviada para a Ucrânia, você entende. Fui treinada pelo CICV, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tinha aulas específicas sobre isso. E sabe, normalmente um hospital ou uma escola é uma instalação protegida pelo direito humanitário. No entanto, quando essa instalação é ocupada por uma força militar, ela perde seu status de instalação protegida. Então, nesse caso, você pode argumentar que, na verdade, a partir do momento em que os militares ucranianos começaram a ocupar essas instalações, elas se tornaram um alvo legítimo para os russos, infelizmente. E por que os militares ucranianos decidiram ocupar o local? Porque naqueles dias não havia mais eletricidade na cidade. Mas o hospital tinha painéis solares no telhado, o que fazia dele um prédio muito estratégico para ocupar. Então, segundo essa testemunha, os militares ucranianos basicamente reorganizaram tudo dentro da maternidade. Eles decidiram ocupar alguns andares e transferiram as mulheres para outra ala, e os maridos também foram transferidos para outra ala, no porão, pelo que me lembro, mas eles ainda ocupavam uma parte do prédio. Agora, quando ocorre o bombardeio, ninguém disse a você que o prédio estava parcialmente ocupado pelos militares. Depois, houve outro depoimento de um policial que também foi entrevistado pela Associated Press naquela época. Então eu fiz algumas pesquisas e encontrei outras entrevistas desse sujeito em diferentes veículos de comunicação. E ele explicou de fato que quando chegou ao local, já havia soldados na maternidade e mais policiais. E ele não explica porque estavam lá antes de ele chegar. E depois, numa entrevista posterior, ele diz que quando, na verdade, segundo a versão dos militares russos, 4 soldados chegaram ao local 2 dias depois, as pessoas que lutavam de dentro da maternidade eram soldados do Azov. Certo. Isso mostra que eles estavam, de novo, usando as instalações para fins militares 2 dias depois. Então não é difícil fazer as conexões aqui. De certa forma, isso confirmaria que eles já estavam lá 2 dias antes. Então tudo faz sentido. Mas essa parte da história foi, é claro, cuidadosamente evitada pela grande mídia. Eles nunca cobriram isso. E nesse meio tempo, o documentário feito pela Associated Press se tornou um filme vencedor do Oscar, exibido no mundo todo, para mostrar o quão bárbaros os russos eram. Então foi assim que tudo começou. Agora, também é importante mencionar que nesta fase, eu não acho que o lado ucraniano realmente quisesse organizar uma operação de falsa bandeira. Pelos elementos que reuni, eu acredito que houve, há uma enorme cratera a uns 50 metros da maternidade. Então, alguma coisa explodiu ali. E muito provavelmente foi uma bomba de verdade, porque a artilharia não faz crateras tão grandes, pela minha experiência. E eu já vi muitas crateras. Nenhuma delas cria algo tão grande. De qualquer forma, acho que isso lhes deu uma ideia. Vejam como podemos usar a informação na nossa guerra de informação contra a Rússia para reunir apoio no Ocidente.
to gather support in the West. And 1 week later, about 1 week later, E uma semana depois, cerca de uma semana depois, tivemos outra explosão no teatro, o Teatro de Mariupol. Eu conheço muito bem esse teatro. Eu mesmo fui lá assistir a um concerto quando trabalhava lá. Era tipo o prédio mais bonito de Mariupol. Era um edifício icônico. E sabia-se que ele era usado como abrigo para pessoas deslocadas, antes de serem evacuadas. Não fazia sentido que os russos destruíssem esse prédio. Ainda assim, disseram que devíamos acreditar que eles fizeram isso. E nos disseram até que devíamos acreditar não só que fizeram isso, mas que de fato mataram. O primeiro número divulgado foi de 300 civis que tinham se refugiado lá dentro. E a segunda informação era de 600. E de onde isso veio? O número de 300 vítimas civis veio do prefeito de uma cidade que naquele momento estava exilado em Zaporíjia. Então ele não fazia ideia, sabe? Ele simplesmente deu um número com base na própria avaliação, que não se baseava em observação. E o número de 600 foi, mais uma vez, dado pelo mesmo jornalista da Associated Press, com base em entrevistas que ele fez com pessoas deslocadas de Mariupol, que até então tinham chegado a Kiev. Então ele falou com elas em Kiev, e elas disseram, sabe, no prédio havia tantas pessoas. E ele baseou sua estimativa de quantas vítimas havia nos depoimentos dessas pessoas. E esses números, 300 e 600, foram divulgados no mundo todo para mostrar, olhem, basicamente, os russos, os militares russos, estão matando civis a centenas sem motivo nenhum, só porque querem matá-los, certo? Essa foi, digamos, a narrativa que se espalhou pelo mundo. Mas depois a Anistia Internacional fez uma investigação sobre isso. E o fato de eu ter escrito 4 meses depois dos acontecimentos ajudou, na verdade, a ter um ponto de vista diferente sobre o que aconteceu. Porque esse relatório da Anistia Internacional saiu, pelo que me lembro, em julho, 3 meses depois. E eu o li inteiro. Esse relatório é muito interessante, por vários motivos. Mas é preciso dizer que, mais uma vez, eles não tiveram a chance de estar no local. Então, eles também tiveram que fazer uma avaliação à distância, novamente entrevistando pessoas que supostamente estavam no local quando o evento ocorreu, como fez a Associated Press. E segundo a Anistia Internacional, embora tenham entrevistado cerca de 20 pessoas, apenas algumas delas, 2 ou 3, mencionaram ter ouvido ou visto um caça russo de fato bombardear o teatro. Apenas algumas das 20 pessoas que entrevistaram, pelo que me lembro. E aí eu disse, ok, seria realmente interessante falar com essas testemunhas. E naquele momento, eu já era jornalista, como mencionei oficialmente, de uma mídia que não era tão popular na minha época. Mas o nome pelo menos é famoso, sabe? Então mandei um e-mail oficial, usando meu endereço de e-mail da França, porque eu tinha um, perguntando se seria possível entrevistar essas testemunhas. Claro, garantindo que permaneceriam anônimas, sabe, sem comprometer a segurança delas, ou coisa do tipo. Esse é o tipo de coisa que eu fazia quando trabalhava para a AC, por exemplo. Sabe, você se acostuma com isso. É muito importante respeitar o princípio de não causar danos quando se fala com testemunhas. Então, tentei dar a eles o máximo de informações, como posso dizer, e argumentos, para não colocar as testemunhas em perigo. E eu nunca tive nenhuma resposta sobre isso. Agora, tudo bem, você pode se perguntar se eles decidiram não responder, porque o jornal para o qual eu trabalhava já tinha a imagem de ser um jornal conspiracionista por causa da linha que tinha seguido durante o período da Covid. Então, eles podem ter decidido, não vale a pena falar com essas pessoas. Quem se importa? A gente só fala com a imprensa tradicional. Essa é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é que, na verdade, essa era justamente a hipótese que eu tinha. Talvez essas pessoas tenham mentido, ou talvez elas não existam. Porque se não conseguimos ter acesso a elas, então posso ter uma dúvida legítima sobre se essas pessoas existem.
E nós não vimos as fotos, de forma alguma. Então, elas são reais? Você fica se perguntando. Eu acabei ficando meio no limbo em relação a essa questão específica, sobre se esses testemunhos eram reais. E um mês depois, aconteceu algo muito interessante, porque a Anistia Internacional divulgou outro relatório sobre o fato de que, na verdade, os militares ucranianos estavam ocupando escolas em larga escala enquanto travavam sua guerra. Como eu disse antes, ocupar escolas deveria ser uma espécie de crime de guerra, sabe? Porque elas deveriam ser um bem protegido. Mas, na verdade, eles já faziam isso antes, durante a guerra no Donbass. Na verdade, nós, na missão da OSCE na Ucrânia, estávamos monitorando a situação. E posso confirmar a vocês que havia talvez uma dúzia de escolas ocupadas naqueles dias, principalmente pelas forças ucranianas. Algumas também eram ocupadas pelos separatistas, mas a maioria estava ocupada pelos militares ucranianos, e ninguém se importava com isso na época. E então a Anistia Internacional revelou isso. Isso gerou um escândalo na Ucrânia, mas não só lá, também no mundo ocidental, porque foi a primeira vez que uma ONG ocidental realmente ousou criticar, ainda que de forma limitada, os militares ucranianos, que naquela época tinham status de guerreiros heróicos. E o argumento era: como vocês ousam criticar guerreiros heróicos que defendem a democracia contra a barbárie? E até a chefe da Anistia Internacional na Ucrânia contestou aquele relatório da própria ONG, a ponto de ela renunciar publicamente e publicar sua carta de renúncia na página dela no Facebook. E segundo ela, toda a equipe da Anistia Internacional na Ucrânia renunciou em sinal de protesto. Não porque contestassem os fatos, mas porque diziam: como ucranianos, não podemos aceitar que a nossa organização critique nossos militares. Vocês não podem aceitar isso porque não sabem o que é lutar pela sobrevivência, ou algo assim. Esse é o tipo de linha de defesa. Mas tudo bem, eu entendo que emocionalmente isso tenha sido difícil para eles. Mas isso não significa que estivesse factualmente errado, certo? E isso mostrou que quando as pessoas estão emocionalmente envolvidas demais em um conflito, elas não conseguem fazer uma descrição objetiva do que está acontecendo. Então eu pensei, bem, quem de fato entrevistou as supostas testemunhas sobre o teatro de Mariupol? Muito provavelmente as mesmas pessoas da Anistia Internacional na Ucrânia. As mesmas pessoas que dizem que você não tem permissão para relatar fatos que realmente coloquem os militares ucranianos sob uma luz negativa. E então me veio a ideia, bem, como podemos confiar nessas pessoas quanto ao que escreveram sobre o teatro de Mariupol? E isso, na minha opinião, reforçou as suspeitas que eu tinha sobre se as testemunhas citadas no relatório sobre o teatro de Mariupol eram reais ou não, ou se os depoimentos foram de fato relatados corretamente. Na minha opinião, você tem dúvidas legítimas sobre isso. E enquanto nunca responderem a minha pergunta, essas dúvidas permanecem. E aí, há outra explicação para o que aconteceu com o teatro. Eu pensei, tudo bem, se não foram os russos, que na verdade não tinham interesse nenhum em fazer isso, de novo, mesmo do ponto de vista separatista, seria como, sabe, os militares franceses decidirem bombardear a Torre Eiffel quando Paris foi libertada em 1944 para culpar os alemães. Quer dizer, por que você bombardearia o prédio mais emblemático da sua cidade só para culpar os adversários? Ninguém faria um sacrifício desse, certo? E de qualquer forma, nos disseram que devíamos acreditar que foram os russos que fizeram isso, quando não fazia sentido nenhum para eles. E então descobrimos, falando dos números, que quando o promotor da República Popular de Donetsk de fato publicou seus relatórios sobre a investigação do teatro de Mariupol, depois que limparam o local, disseram ter encontrado 14 corpos sob os escombros. E, na verdade, 14 corpos é próximo do número de vítimas civis identificadas pela Anistia Internacional. A Anistia Internacional identificou apenas 12 vítimas.
Disse que provavelmente há mais, mas só conseguiu identificar 12. Então, muito longe de 300 ou 600, certo? E a Anistia Internacional explicou isso. Essa é, na verdade, uma parte honesta do relatório deles. Eles explicaram que o prédio tinha sido evacuado em massa 2 dias antes. Porque naquele momento, 2 dias antes, tanto os ucranianos quanto os russos tinham concordado em abrir corredores humanitários para que as pessoas pudessem evacuar em grande número. Então restavam apenas algumas dezenas de pessoas no prédio, talvez menos. Então, sabe, é só para corrigir os números e os fatos. Mas pelo que eu sei, ninguém na imprensa ocidental jamais divulgou essa informação apresentada pela Anistia Internacional, que eles só conseguiram identificar 12 vítimas. Não, preferimos que as pessoas acreditem que 600 pessoas morreram, porque isso ajuda a narrativa de que os russos são bárbaros. E um último ponto, se não foram os russos, quem mais poderia ter sido? Bem, aí surge a possibilidade de uma operação de bandeira falsa. Então, essa é de fato a explicação que as pessoas na República Popular de Donetsk consideram mais provável. Essa é a declaração, por exemplo, de uma mulher responsável pela ouvidoria da República Popular de Donetsk, que acompanhou de perto todas as questões envolvendo as vítimas da guerra. Ela admitiu que tem a convicção íntima de que foi uma operação realizada pelo lado ucraniano e muito provavelmente pelo Azov, que, como sabemos, ocupava muitos prédios na cidade, como uma forma de iniciar uma campanha massiva de propaganda contra os russos. Essa é a história que ninguém ainda nos explicou de fato e que eu descrevi em detalhes no meu livro. E foi assim que toda a máquina de propaganda contra os russos começou. The whole propaganda machine started against the Russians. And then next step was Bucha. E então, o passo seguinte foi Bucha. Bucha é um pouco mais complexa, porque não se trata de um único evento. Estamos falando basicamente de vítimas civis que ocorreram ao longo de cerca de 3 semanas, quase um mês. Pessoas que morreram em circunstâncias diferentes, em partes diferentes da cidade. E as evidências sugerem que algumas delas, pelo menos algumas, provavelmente foram mortas pelos militares russos. Se isso foi, ou não, um crime de guerra, é algo sujeito a debate. Há um vídeo famoso, por exemplo, em que se vê um veículo blindado russo atirando em um homem que está simplesmente andando de bicicleta. Ele apenas aparece na esquina. E naquele momento, você sabe que os militares russos estão bem na linha de frente e provavelmente acham que tudo o que se move é uma ameaça em potencial. E nesses casos, o que os militares ao redor do mundo costumam fazer é o seguinte: quando percebem uma ameaça potencial, atiram primeiro. Os militares americanos fazem isso sistematicamente. E eu sei disso de fato, porque trabalhei com eles no Afeganistão. Assim que os militares dos Estados Unidos percebem uma ameaça, eles têm autorização para atirar antes de verificar se é uma ameaça legítima ou não, sabe? E então os russos fizeram o mesmo. Mas, quando os russos fazem isso, imediatamente são acusados de crimes de guerra. Enfim, o que aconteceu em Bucha é complexo, porque depois houve outros acontecimentos. Em determinado momento, surgiu um vídeo que foi divulgado no mundo todo, inclusive pelo New York Times, ou, na verdade, fotos de uns 8 caras, 8 homens vestidos com roupas civis, que são escoltados pelos militares russos. E então, ao que parece, você vê as mesmas pessoas mortas a tiros atrás do prédio, que, segundo nos disseram, estava ocupado pelos militares russos. Então parece que essas pessoas foram executadas. Também nos disseram que elas não eram exatamente civis, mas integrantes de uma defesa territorial. E a defesa territorial era uma unidade organizada pelas autoridades ucranianas apenas algumas semanas antes do início da operação militar especial. Eu conhecia isso porque tinha entrevistado um coronel ucraniano responsável por essa organização de defesa territorial da região sul, o Oblast no sul. Eu o entrevistei cerca de uma semana antes do início da operação militar especial. E eu sabia como eles atuavam.
E ele disse que estavam no processo de recrutar centenas, milhares de pessoas, mas ainda não tinham tido tempo de recrutá-las, nem de lhes dar equipamento. E aí o que aconteceu? Vemos essas pessoas sem roupas militares. Só houve tempo de lhes dar armas. Então, para uma força invasora, poderia haver provavelmente uma certa ambiguidade sobre quem eram essas pessoas vestidas com roupas civis e portando armas. De qualquer forma, esse é um aspecto. Depois, há outros aspectos. Acredito que a maioria das pessoas morreu por causa de bombardeios, de artilharia, e os dois lados bombardearam a cidade. Sabe, todos aqueles veículos armados que foram vistos alinhados na rua, naquele vídeo da Reuters que foi visto no mundo inteiro, mostrando todos os corpos mortos na rua, perto desses, na verdade. Quer dizer, veículos armados. Esses veículos armados pertenciam aos russos. Foram os militares ucranianos que os destruíram, porque foram fortemente bombardeados. Então, você pode imaginar que algumas das vítimas talvez tenham sido vítimas colaterais dos bombardeios ucranianos. Mas ninguém diria isso a você, certo? Não. Disseram para você acreditar que todas as vítimas foram causadas pelos russos. E há tantas histórias. Talvez eu não consiga abordar cada detalhe de toda essa narrativa sobre Bucha, porque são muitas pequenas histórias diferentes. Mas vou tentar resumir os principais acontecimentos. Pelo que foi visto, eu pude verificar em fotos que pelo menos 4 pessoas, civis cujos corpos estavam na rua, usavam uma braçadeira branca. E era sabido que a braçadeira branca era um sinal de reconhecimento usado pelos militares russos. Os militares ucranianos usavam braçadeiras amarelas ou azuis, porque essa era a única forma de se diferenciarem, já que fora isso, tinham mais ou menos o mesmo tipo de uniforme. Então, civis que circulavam usando braçadeiras brancas estariam sinalizando que eram amistosos com as forças russas e que não queriam ser alvejados por elas, entende? E aí, quando vemos as imagens divulgadas pelo mundo todo, de novo, pelo menos 4 deles usavam braçadeiras brancas. Eu nunca vi nenhum comentário sobre isso na imprensa tradicional. Mas na imprensa alternativa, você via a ideia de que isso era muito estranho, porque parecia que eram pessoas pró-Rússia que tinham sido mortas. Então, por que os russos matariam pessoas pró-Rússia? Sabe, isso não faz sentido. Há ainda outra história que faz menos sentido ainda. Pelo que consegui apurar, entre essas 400 vítimas, houve apenas uma identificada publicamente pelo nome. Era um ex-membro do parlamento ucraniano que vivia em Bucha e era conhecido por ser pró-Rússia. E, na verdade, pelo que me lembro, o lado russo chegou a divulgar informações dizendo que tinha vínculos com ele e que, antes de recuar, visto para fosconeles, porque temiam represálias. E então o lado russo diz: nós propusemos que ele viesse conosco porque ele cooperava conosco abertamente e, muito provavelmente, ele teria problemas, sabe, se não fosse embora. E essa pessoa foi encontrada morta. Segundo a versão ucraniana dos acontecimentos, ele foi morto pelos soldados russos antes de eles partirem, porque estavam bêbados. E isso remete à ideia de que a narrativa construída contra os russos era tão caricatural e tão absurda. Diziam: ah não, os russos bebem o tempo todo, então é normal que soldados russos fiquem bêbados e atirem em qualquer pessoa sem critério só porque estão bêbados, inclusive nos seus aliados mais próximos. E eles tentaram vender essa história ao público. E as pessoas que odeiam os russos querem acreditar nela. Claro, sabe, os russos são pessoas tão sub-humanas. Eles fariam esse tipo de coisa e não olhariam além disso. Mas, na verdade, essa parte da história é tão absurda que eu não a vi ser muito divulgada na imprensa ocidental. Pelo que vi, ela foi usada principalmente para o público ucraniano. De qualquer forma, o que sabemos, e é muito importante saber sobre Bucha, além disso, é que no dia 31 de março, isso é um fato, o prefeito da cidade gravou a si mesmo na rua, com um grande sorriso no rosto, dizendo: os soldados russos foram embora, agora estamos livres.
E, na verdade, pelo que sabemos, os militares russos saíram no dia 30 de março. Com base na decisão tomada no dia 29 de março pelo presidente Putin, que deveria ser um gesto de boa vontade em relação ao lado ucraniano, no âmbito das negociações que estavam sendo realizadas em Istambul. Porque naqueles dias, isso só fomos saber meses depois, não sabíamos na época, as negociações em Istambul tinham, de fato, chegado a um ponto em que os russos estavam prontos para se retirar de todas as posições que haviam ocupado desde o início da operação militar especial, com a possível exceção de Donbas, que dizia-se seria tratado separadamente e cujo status seria resolvido anos depois. O mesmo em relação à Crimeia. Então, eles tentaram evitar, digamos, resolver de uma vez por todas o status de Donbass e da Crimeia, mas disseram que estavam prontos para se retirar de qualquer outro lugar, em troca de a Ucrânia reconhecer, quer dizer, assumir o compromisso de nunca entrar na OTAN. Esse foi o principal motivo pelo qual a Rússia entrou em guerra, sabe? E toda pessoa séria que entende um pouco desta guerra sabe disso. Isso já era conhecido havia décadas. Eu mesmo, quando trabalhava no Ministério da Defesa francês, em 2007, sabia que isso era um fato. A entrada da Ucrânia na OTAN seria uma linha vermelha para Moscou. E uma linha vermelha, na linguagem diplomática, significa estar disposto a ir à guerra por isso. Em 2007, eu sabia disso, com certeza. Foi escrito pelo embaixador francês em Moscou. Eu li o telegrama por causa das minhas funções na época, então eu sabia disso. Mas sabe, depois isso foi meio que deixado de lado e ignorado, como se nunca tivesse acontecido, e como se o ataque tivesse surgido do nada, só porque a Rússia queria conquistar mais território. Enfim, os acordos de Istambul estavam quase prontos para serem assinados. Havia apenas um ponto sobre o qual eles não tinham chegado a um acordo. Qual deveria ser o tamanho das forças armadas ucranianas? E pelo que lemos depois, essa última questão seria discutida diretamente, no nível presidencial, entre Zelensky e Putin. Mas fora isso, e isso foi confirmado, aliás, por Arestovich e Arakhamia, que eram, respectivamente, assessor estratégico sênior de Zelensky e líder da bancada do Servo do Povo no parlamento ucraniano, que é basicamente o partido de Zelensky. Os dois confirmaram que esse era o estado das negociações naquela época. Então, sabe, não é teoria da conspiração, nem informação falsa fazer essas afirmações. Então, nesse contexto, como essa promessa era tão inacreditável, até para um observador externo, de que Putin realmente falava sério quando dizia: "Estamos prontos para retirar nossas forças", ele disse. Certo, então eu vou mostrar a você. E ele decidiu retirar todas as forças do norte da Ucrânia, não só de Bucha, mas até a fronteira, como um gesto de boa vontade. E eles usaram isso, na minha opinião, como uma forma de construir uma narrativa contra a Rússia. Então, o que era para ser boa vontade da parte deles, acabou se tornando uma oportunidade de construir uma narrativa que os mostrasse como ainda mais bárbaros do que antes. Foi como mais uma camada de acusações depois dos acontecimentos em Mariupol. E isso era para ser um ponto de virada. É isso que eu acredito que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Como eu disse, em 31 de março, o prefeito diz que as tropas russas foram embora. Ele não menciona a existência de corpos nas ruas. E se me lembro bem, ele estava mesmo naquela rua, certo? Na rua, onde depois alegaram que esses corpos estavam caídos. Ele estava muito perto daquele local. Bem, eu me lembro de ele ter se filmado, meio que em close. Então não me lembro exatamente onde ele estava. Isso precisaria ser verificado novamente. Mas não tenho total certeza disso, então também precisaria ser checado. De qualquer forma, no dia seguinte, 1º de abril, autoridades do município de Bucha, uma delas usando uniforme, que de fato disseram que as pessoas não deveriam sair, porque haveria operações de varredura realizadas pelas forças de segurança ucranianas, procurando sabotadores russos,
que teriam ficado para trás. E inicialmente, para o meu livro, no artigo que usei no livro, eu tinha usado uma declaração em vídeo. Quando fui verificar, essa declaração em vídeo já não estava mais disponível. Ela tinha desaparecido. Então, fiz mais algumas pesquisas e descobri que a mesma declaração podia ser encontrada em um jornal online ucraniano, inclusive com os nomes das duas pessoas que falaram no dia 1º de abril. Então, é um fato. Autoridades ucranianas alertaram que haveria operações de limpeza realizadas pelas forças de segurança ucranianas a partir do 1º de abril. E então, no dia 2 de abril, você vê um vídeo. Segundo a fonte, ele foi publicado à noite. Um vídeo de um homem chamado, na verdade esqueci o nome verdadeiro dele, mas o apelido, o nome de guerra, era Botsman. E esse sujeito, Botsman, segundo as próprias fontes ucranianas, era um neonazista com antecedentes criminais, acusado de ter executado pessoas, mas que de alguma forma nunca foi condenado porque sempre conseguia, sabe, escapar. E todas as pessoas ao redor dele eram basicamente neonazistas, que seguiam a mesma ideologia, criminosos e neonazistas. E essa pessoa filmou, quer dizer, na verdade publicou um vídeo da própria... Como é que se chama esse tipo de câmera? Esqueci o nome. Sabe, aquela câmera pequena, tipo uma câmera corporal. Esqueci, tem uma marca específica para isso. Mas enfim, ele tem uma câmera corporal e publicou um vídeo gravado por ela, que basicamente mostra o que ele vê. E dá para ouvir a voz dele por cima das imagens. E você reconhece que ele realmente caminha nessa mesma rua, com os veículos armados destruídos. E ele não diz nada sobre corpos mortos. Mas dá para ouvir uma voz ao fundo, e isso foi confirmado por várias fontes. Um dos caras, presumimos que seja um dos homens dele, um dos soldados dele, pergunta: "Ei, se virmos um cara que não usa braçadeira azul ou amarela, temos permissão para atirar?" E a resposta dele é: "Claro que sim, porra." E tudo bem, ele publica isso provavelmente como uma espécie de aviso, sabe? E provavelmente também para dizer, bom, para as pessoas inteligentes o bastante, sabe? Foi isso que fizemos, certo? Mas é claro, esse vídeo foi completamente invisibilizado pela mídia ocidental. Uma vez, encontrei, na verdade, na mídia alternativa, um cara que afirmava trabalhar para um serviço de inteligência ocidental. Mas ele deu o depoimento anonimamente, porque disse, não posso depor publicamente. E ele mencionou a existência desse vídeo, mas disse, bom, você sabe, eu sei que ele existe porque eu o vi, mas ninguém fala sobre isso. Então, por favor, não faça nenhuma reportagem a respeito. Mas só a mídia alternativa fez isso. E eu vi o mesmo vídeo, então sabia que esse cara estava dizendo a verdade. Mas os suíços ignoraram completamente esse fato. Então, mais uma vez, isso está detalhado no meu livro. E, na verdade, na edição mais recente, consegui acrescentar o link para o jornal ucraniano, que anuncia que haverá uma limpeza de sabotadores a partir de 1º de abril, supostos sabotadores. Então, é claro, se eles vissem alguém com uma braçadeira branca, de acordo com o vídeo, teriam atirado sem fazer perguntas. E esses são os corpos que vocês veem nas imagens. E ninguém perguntou, por que eles estão usando braçadeiras brancas? Certo? Então isso mostra a dimensão da manipulação. E aí toda a história vem à tona no dia 3 de abril, no mundo inteiro. Lembro de ver um vídeo gravado nessa rua famosa, mostrando todos os veículos destruídos e depois corpos espalhados pela rua. E havia um francês, Adrien Bocquet, que afirmou ter acompanhado as primeiras tropas ucranianas que entraram em Bucha e que, segundo o relato dele, elas de fato arrastaram corpos para colocá-los na rua. Mas tudo bem, é o que ele diz. Eu não tenho prova de que o que ele diz esteja certo, mas foi isso que ele disse. Mas temos muitos elementos de informação que nos levam a pensar que provavelmente foi isso que aconteceu. Isso não quer dizer que nenhuma dessas vítimas tenha sido morta por russos, em primeiro lugar. É muito difícil saber, depois do fato, quem matou quem.
E mais tarde, houve até uma investigação policial feita pela França. Na verdade, foi uma investigação da gendarmeria. O governo francês decidiu enviar gendarmes franceses para investigar, sabe, as vítimas em Bucha. To investigate, victims in Bucha. And the thing is, I talked to E o que acontece é que eu conversei com Eric Denesset, um homem que foi, eu diria, assassinado, embora tenham apresentado o caso como suicídio. Mas para mim, foi um assassinato. Esse homem foi assassinado depois, 5 dias após falar comigo. E ele me disse: conversei com um general de alta patente da gendarmeria que me disse estar ciente dos resultados da investigação francesa em Bucha. E ele disse: bem, eles não puderam confirmar que as vítimas foram mortas por russos. Não havia como confirmar isso. Entre outros motivos, porque a maioria das vítimas foi morta por estilhaços de artilharia. E os dois exércitos usavam as mesmas armas naquela época. Usavam armas de estilo soviético. Então era o mesmo modelo de artilharia. Então só Deus sabe quem matou quem nesse contexto. E além disso, algumas pessoas provavelmente foram executadas. beyond that, a few people were probably executed. I don't exclude, but maybe some. Não excluo que talvez alguns tenham sido executados por russos, mas não vi provas concretas de que tenha sido esse o caso. E também se pode suspeitar que outros tenham sido, na verdade, executados por ucranianos, como mencionei. Agora, também vi outro vídeo que foi divulgado em 2 de abril, muito recentemente. Quando fiz uma conferência sobre meu livro em Paris, alguém me mencionou esse vídeo. Então pesquisei e o encontrei. O vídeo mostra uma unidade policial do governo ucraniano, que também entrou em Bucha no dia 2 de abril. E você os vê? É um vídeo de 7 minutos, ainda disponível online. Você os vê entrevistando pessoas, várias pessoas na rua. Pedi a um dos meus amigos, que fala russo e ucraniano, algo como: você pode confirmar o que eles dizem? Eles estão falando de corpos na rua? E ele respondeu: não, nenhum deles. Eles só dizem coisas irrelevantes sobre onde os militares russos dormiam, onde estavam baseados, mas é só isso. Nenhuma menção a pessoas sendo mortas, executadas, nada. E esse vídeo foi divulgado em 2 de abril, e aquela unidade policial chamada Safari publicou um vídeo no dia seguinte. Nenhuma menção a cadáveres, nenhuma imagem de cadáveres. Então, mais uma vez, outro fato muito suspeito. E por último, mas não menos importante, eu também acompanhava, naqueles dias em que fazia minha própria pesquisa, diferentes contas no Twitter naquela época. E não só no Twitter, mas qual é o outro? Telegram, claro. E eu vi, na verdade, uma conta muito interessante, feita por... Na verdade, o cara se chamava Adam Lawson, de memória. Acho que ele é americano. I guess he's American. And this guy actually made his own investigation about the events at Bucha. E esse sujeito fez, de fato, a própria investigação sobre o evento em Bucha, reunindo, ao longo de um mês, tudo o que conseguiu encontrar sobre o que aconteceu lá. E, em certo momento, ele encontrou uma foto de 2 soldados russos, cujos corpos estavam sobre uma linha férrea. Você vê as posições deles. É algo muito característico e dá para reconhecer os uniformes militares. E a foto, quando foi publicada, a legenda abaixo, pelo que me lembro, foi publicada por jornalistas ucranianos. Dizia que eram os corpos de soldados russos mortos. E então você vê uma mensagem publicada no X por um vice-primeiro-ministro da Ucrânia. Esqueci o nome dele, porque eram tantos, mas está no meu livro. E eu também imprimi a publicação dele. And also I made a print of his post. And I just also made a print. E também fiz uma captura da foto original dos mesmos 2 homens, para que as pessoas possam ver com os próprios olhos que são os mesmos corpos de que estamos falando aqui. E na mensagem enviada pelo vice-primeiro-ministro ucraniano, ele diz que os corpos que você vê na foto são de civis ucranianos mortos por russos. Então, é uma inversão completa da acusação. E desta vez, nós sabemos de fato, porque temos provas, que isso é uma mentira. Em muitas coisas, nós não temos provas, mas neste caso, temos provas de que isso foi uma mentira. E isso foi feito para demonizar os russos, usando os corpos dos próprios soldados deles. Agora, por que vocês não os reconheceram? Talvez eu tenha esquecido de mencionar isso, porque os corpos tinham sido queimados. Maybe I forgot to mention that because the bodies had been burnt. The bodies had been burnt
Os corpos tinham sido queimados, então já não dava para ver que usavam uniformes militares. E se você se lembra, entre as imagens que circularam pelo mundo, quando até Ursula von der Leyen apareceu com centenas de jornalistas do mundo todo, muito mostraram uma pilha de 5 ou 6 corpos que tinham sido queimados, só para chocar o público. E claro, quando você queima os corpos, essa é uma maneira muito conveniente de impedir a identificação fácil dessas pessoas. Aí você precisa de perícia forense para identificar quem são. E, na verdade, o lado russo sempre reclamou que os resultados oficiais da identificação das vítimas nunca foram divulgados. Nunca. Eles solicitaram essa informação à ONU, à OSCE, eu acredito. E a OSCE disse, não divulgamos esse tipo de informação para proteger as vítimas. Quer dizer, depois que essas pessoas estão mortas, como isso as protege, certo? Então parece que talvez se os nomes fossem divulgados, você poderia ver quem eram de fato, essas pessoas que morreram. Muitas não eram nem pró-Rússia, nem pró-Ucrânia. Talvez desse para inferir de que lado elas estavam, e então perceber que muito provavelmente foram mortas pelo lado ucraniano e não pelo lado russo. Essa informação nós nunca teremos, porque ela é ocultada. Então, esse é o resumo para explicar como temos informação suficiente para concluir que o que aconteceu em Bucha foi uma enorme manipulação. Por último, mas não menos importante, o papel do governo britânico. E eu verifiquei isso depois, porque vi uma declaração de Scott Ritter, que é famoso, sabe, ex-inspetor de armas no Iraque, e hoje muito crítico da política dos Estados Unidos. Very critical of US policy now, and in one of his statements on his Telegram channel, he said, E, em uma das declarações no canal dele no Telegram, ele disse, foi o M6 que organizou Bucha. E eu respondi, bom, como você pode afirmar isso? Quer dizer, você tem provas? E, na verdade, a assistente dele me respondeu. Ela disse, bom, basta olhar as declarações do chefe do M6 naquele mesmo dia. Então eu fui verificar. E é muito incomum o chefe de uma grande agência de inteligência publicar uma declaração pública no exato dia em que um evento desses acontece, quando ainda não houve tempo para verificar os fatos. Sabe, normalmente, espera-se que um serviço de inteligência digno desse nome cheque os fatos antes de espalhar propaganda. Bom, pode-se dizer que agora há mais agências de propaganda do que qualquer outra coisa. Mas, idealmente, elas não deveriam ser agências de propaganda. Deveriam verificar os fatos para informar seus governos sobre o que está acontecendo, sobre a realidade no local. E antes que alguém pudesse verificar qualquer coisa, ele publicou uma declaração acusando os russos. Isso, na verdade, foi uma reação ao que a própria ministra das Relações Exteriores dele, Liz Truss, tinha publicado na época. Liz Truss foi ainda mais radical. Imediatamente, a partir de 3 de abril, ela acusou os russos de crimes de guerra em Bucha. De novo, justamente quando os corpos tinham sido descobertos, tipo 2 horas antes. Ela reagiu imediatamente, o que, mais uma vez, é muito incomum, e mostra que havia a intenção de usar essa informação como uma forma de construir uma narrativa, de mostrar que os russos eram bárbaros. E a imprensa britânica também, no próprio dia, ou no dia seguinte, foi realmente tão extremada quanto. As manchetes que reuni no meu livro eram extremadas, acusando os russos de serem piores que os nazistas e assim por diante. Para o público britânico, isso diz muito, por causa do que aconteceu em Bucha. Imediatamente, houve uma campanha enorme e maximalista de acusações de crimes de guerra em massa contra os russos. Imediatamente. Para mim, essa é a prova de que tudo isso foi coordenado e organizado. Não há outra explicação possível, porque tudo aconteceu no mesmo dia, ao mesmo tempo. E o fato de isso ter sido tão extremo no Reino Unido, na verdade, reforça a ideia de que eles tiveram participação nisso. Não vi provas concretas de que tenha sido esse o caso, mas temos evidências suficientes do que podemos ver, e isso basicamente nos diz que é altamente provável que eles estivessem envolvidos na organização de tudo isso. E, de novo, sabemos que, alguns dias depois, Boris Johnson vai a Kiev para convencer Zelensky a não negociar com os russos, a desistir do Acordo de Istambul.
foi no dia 9 de abril. E o que acontece imediatamente antes disso? Este é meu último ponto. Houve o bombardeio da estação de trem de Kramatorsk, no dia 8 de abril. Como se a narrativa de Bucha não fosse suficiente, acrescentaram outra camada. Porque, pelo que as pessoas dizem, talvez no dia 5 de abril, Zelensky ainda não tivesse decidido parar de negociar com os russos. Então veio mais uma camada. No dia 8 de abril, 50 civis são mortos em um ataque à estação de trem de Kramatorsk. Naquele dia, houve uma evacuação em massa de civis que tinha sido divulgada. E claro, os russos são acusados. Mas sabe, eu encontrei a declaração de Denis Pushilin, que era e ainda é o chefe da República Popular de Donetsk, dos separatistas, e ele disse: bem, essas pessoas que morreram são nosso povo. Por que iríamos querer matar nosso próprio povo? Nós consideramos essas pessoas como nosso povo. Por que iríamos querer matá-las? E ele diz que para ele, foi obviamente uma manipulação dos ucranianos para, de novo, mais uma vez, demonizar os russos e os separatistas. E sabe, é preciso lembrar que Kramatorsk foi uma das primeiras cidades que os separatistas ocuparam, em abril de 2014. E eles tiveram que recuar sob pressão dos militares ucranianos. Mas eles sempre tiveram a vontade de voltar, porque consideravam que aquilo era deles. Então, antes de mais nada, não fazia nenhum sentido eles bombardearem aquele lugar. Mas, na verdade, Scott Ritter, ele de novo, apontou que o míssil usado, o Toshka-U, era um míssil com submunições, certo? E ele funciona assim. Quando está em voo, em algum momento, as submunições são liberadas. E por causa das leis da física, elas acabam indo mais longe do que a cauda do míssil, que fica para trás. Mas ele diz que quando você traça uma linha entre a carga explosiva e a cauda de um míssil, se você prolongar essa linha para trás, ela leva até a origem do disparo. E eu fiz exatamente como ele sugeriu. Fiz isso no Google Earth. E descobri que a linha acabava exatamente no meio da cidade de Dobropilha, que agora está à beira de ser conquistada pelas tropas russas. Mas essa é outra história. E era exatamente dali que, segundo os separatistas, segundo a República Popular de Donetsk, os ucranianos bombardearam o local. Ele diz que foi uma unidade ucraniana, e eles até deram o nome dessa unidade. Era uma brigada de artilharia, a única no exército ucraniano que tinha esse Toshka-U, esse míssil específico. E eles disseram, foi essa unidade. Eles estavam baseados em Lviv e fizeram isso. E a análise forense que eu fiz, graças a Scott Ritter, demonstrou exatamente isso. Só poderia ter sido disparado de lá. E isso foi totalmente ignorado, mais uma vez, pela mídia ocidental. As únicas tentativas de realmente desmentir isso foram patéticas. Quer dizer, como jornalista, eu procuro sistematicamente encontrar contra-argumentos. Certo, essa é uma narrativa. E quais seriam os possíveis contra-argumentos? Eu não tinha pensado nisso. E a única coisa que encontrei foi realmente patética. Tipo, as pessoas imaginaram que talvez o míssil tivesse desviado 90 graus. Isso simplesmente é absurdo pelas leis da física. Mas era a única maneira de conseguirem, de fato, conectar isso, de algum modo, aos separatistas terem disparado o míssil. Então, era absurdo. Mas acredito que essa história não foi muito usada depois para fins de propaganda, porque havia, para qualquer pessoa que investigasse, essa grande falha na narrativa, que era fácil de desmentir. Mas ninguém a desmentiu na imprensa ocidental, porque todos eram cúmplices da narrativa. Temos que convencer o público, tanto na Ucrânia quanto no Ocidente, de que os bárbaros, os russos, são bárbaros e de que não podemos negociar com eles. E no dia 9 de abril, para encerrar e concluir, Boris Johnson vai ver Zelensky e o convence, não negocie. Pelo menos, essa era a informação que tínhamos. E nós vamos ajudá-los a vencer esta guerra militarmente. E agora, 4 anos depois, temos, quem sabe, talvez milhões de pessoas mortas, ou pelo menos feridas, amputadas. Os dois países estão gravemente devastados. A Ucrânia provavelmente nunca vai se recuperar desse desastre. Mas sabe, tudo foi decidido nesses dias cruciais entre março e abril de 2022.
E essa é a história do meu segundo livro. Como fomos condicionados a realmente acreditar que os russos eram bárbaros e que não podíamos moralmente concordar, aceitar e negociar com eles. Agree, accept, and then negotiate with them. Thank you very much for this very detailed overview. Muito obrigado por esse resumo tão detalhado de algo que está descrito com ainda mais detalhes no seu livro. No fim das contas, a guerra de propaganda é pelo menos tão importante quanto a guerra de tiros em si. E durante todo o tempo em que você nos contava essa história, uma coisa me passou pela cabeça. Até agora, é o lado russo que exige investigações independentes da ONU sobre todos esses eventos. São os russos que continuam dizendo: nós queremos os dados, queremos que sejam elaborados relatórios e queremos equipes independentes indo até lá. E é o outro lado que diz: não, nós sabemos o que aconteceu. Isso já é conhecido porque já colocamos tudo isso em público. Então, essa é a razão pela qual nós, aqui na nossa bolha, discutindo o que de fato aconteceu e quais são as razões desta guerra, ficamos tão frustrados, porque essas coisas poderiam ser investigadas. E isso já aconteceu muitas vezes no passado. Você sabe que na Guerra da Geórgia, em 2008, a União Europeia pediu à diplomata suíça Heidi Tagliavini que investigasse o que aconteceu. Ela produziu um relatório que, de fato, atribuiu culpa basicamente a todos os lados. Mas muito importante, revelou que não. Os primeiros tiros foram disparados pelo governo Saakashvili. Ponto final. Não tem como contornar isso. E essa é uma informação muito importante. Mas é isso que agora, 20 anos depois, já não é mais possível. Você não pode mais ter investigações independentes, porque elas têm influência demais sobre a percepção pública. E essa grande manipulação está acontecendo. E não é uma teoria da conspiração dizer que existem pessoas que querem fazer isso, porque elas mesmas nos dizem isso. A OTAN fala e publica sobre guerra cognitiva e sobre como é importante controlar não apenas a narrativa no exterior, mas também a narrativa interna. Eles fazem isso oficialmente. Essa é a parte insana disso. Mas, Benoit, só para encerrar, e talvez em não mais de 2 ou 3 minutos, qual é a sua conclusão resumida sobre como essa guerra foi travada no campo da propaganda, no campo da manipulação? E do que devemos estar cientes quando voltarmos a ouvir as notícias sobre a guerra que o Ocidente está conduzindo? Yes, interesting question. Sim, é uma pergunta interessante. Só muito brevemente, reagindo ao que você acabou de dizer. Quando eu estava em Mariupol, tive a oportunidade de conhecer um alto funcionário do ACNUDH, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que basicamente foi o órgão que supervisionou a investigação em Bucha. E ele me disse: naquela época, você não pode imaginar quanta pressão eu recebo do meu próprio governo para orientar nossos relatórios de uma forma que lhes convém, numa direção que lhes convém. Então, ele me confessou isso. Eu sei como isso funciona. E sei que agora deve estar ainda pior do que antes. Então essas pessoas sofrem uma pressão extrema, muitas delas, para não noticiar certos fatos que não se encaixam na narrativa dominante. Isso é um fato. Agora, voltando à sua pergunta, bem, da perspectiva ocidental, vemos que não há espaço para nenhuma narrativa alternativa na grande mídia. Há apenas um discurso. E há tantas pessoas, até na minha própria família, que eu vejo simplesmente acreditarem nisso. Elas ainda acreditam que Zelensky é o defensor da democracia e dos direitos humanos contra russos bárbaros. Eu até vi uma entrevista de um famoso ator francês, pouco antes de começarmos esta entrevista, que basicamente dizia exatamente isso. E como ele é famoso, então, sabe, as pessoas aceitam a palavra dele. Então é muito difícil lutar contra isso. Eu estou tentando lutar porque me preocupo com a verdade, com os meus próprios e limitados meios. E graças a Deus, você está aqui com outras pessoas para divulgar isso. Mas receio que vai ser quase impossível reverter essa tendência. Ainda assim, temos que continuar tentando manter essa pequena luz de verdade em meio a essa escuridão, porque isso não pode levar a nada de bom.
Agora, quanto aos russos, acho que provavelmente eles já desistiram de tentar nos influenciar. Como Putin disse a Tucker Carlson, quando Tucker Carlson entrevistou talvez 1 ou 2 anos atrás, ele disse de qualquer forma, não podemos controlar a mídia ocidental. We cannot control the Western media, we cannot control the narrative. So, because you're stronger. Não conseguimos controlar a narrativa, porque vocês são mais fortes do que nós nesse campo. Então acho que eles nem estão tentando. Eles simplesmente conduzem a própria guerra da maneira que consideram adequada e tentam manter seus objetivos em mente. E o problema é que, como vemos, temos o Ocidente, e especialmente os europeus neste momento, tentando escalar em termos de guerra. E isso é preocupante para o futuro. Graças a Deus, até agora o presidente Putin, que acredito ser uma pessoa muito racional, não mordeu a isca, porque parece que ele vem sendo provocado de tantas maneiras diferentes. Como se os europeus dissessem, por favor, bombardeiem a gente, por favor ataquem um de nós, para que depois possamos basicamente declarar estado de guerra em toda a Europa. E assim poderemos impor, leis draconianas para controlar a liberdade de expressão. E vamos atrás dessas últimas pessoas que ousam contrariar a narrativa. E poderemos ir atrás delas de uma vez por todas, se vocês apenas nos atacarem. Por favor, façam isso. Parece que eles estão fazendo o máximo para que os russos percam a paciência e bombardeiem alguma fábrica em algum lugar da Alemanha, ou Deus sabe onde, como forma de protesto. Aí eles teriam a chance de entrar em modo de guerra total, o que parece ser o objetivo deles. Não necessariamente vencer a guerra, mas ter um conflito no qual possam se apoiar para manter um controle totalitário sobre as populações. É meio um cenário de 1984, quando você pensa nisso. Muito conveniente. Você nem precisa presumir que essas pessoas são más. Basta presumir que elas se sentem muito seguras. Elas sabem que se as coisas derem errado, sempre terão um emprego em algum lugar de Nova York, certo? E que a Atlantic sempre vai ser a grande ponte. E que você pode ser o Churchill, certo? E no pior dos casos, você é o Churchill que perdeu a guerra e agora é um governo no exílio. E isso é muito, muito doentio. Mas se esse é o modo em que você está, então você vai tentar tudo o que puder para finalmente travar a grande luta, para ser o Churchill, para ter a oportunidade de estar à altura da situação. Isso não é uma ficção. Mas você acredita que está do lado certo da história e que lutar contra os russos, não necessariamente vencer, mas lutar contra eles, é algo tão importante que, por isso, a narrativa correta precisa ser divulgada. As coisas certas precisam ser acreditadas. E mesmo que Bucha não tenha acontecido da forma como foi narrada, é assim que deveria ter acontecido. E é nisso que as pessoas deveriam acreditar, porque isso é o certo. E na minha visão, é assim que a visão moral do mundo destrói o mundo. Mas você tem toda a razão. Precisamos trabalhar com os fatos reais para impedir esse tipo de absurdo, porque isso também é um absurdo que existe na mente de certas pessoas. A última palavra é sua. Benoit, onde as pessoas podem encontrar você para acompanhar o seu trabalho? Bem, imagino que meus livros estejam disponíveis na Amazon neste momento a partir de qualquer país. E basicamente, esse é o único lugar onde a versão em inglês está disponível, a Amazon. Ótimo. Pessoal, vou colocar os links da Amazon para os 2 livros do Benoit na caixa de descrição abaixo e certamente vamos trazê-lo de volta. Aliás, se você está ouvindo isto em francês, o Benoit agora está começando a fazer entrevistas em francês com pessoas bem informadas e nós publicamos isso no canal em francês. Então, por favor, acompanhem para mais conteúdo do Benoit Paré. Benoit, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado a você também.